Educação adventista. Muito além do ensino. Olá, meu amigo. Boa tarde. Opa, boa tarde. Alô, Tito? Opa, travou um pouquinho a você aí. Te travou também, mas agora eu acho que vai dar tudo certo, né? Joia. Pois é, meu amigo. Prazer falar contigo, viu? Quanto tempo que a gente não se vê. Verdade, pô, o prazer é todo meu. Desde já, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra poder colaborar. É isso aí. Tito estudou comigo na graduação. Atualmente está cursando o doutorado em economia, né, Tito? Perfeito. E no mestrado ele se especializou no campo de história das ideias. Foi isso, Tito? Perfeito. A sua pesquisa específica no mestrado foi sobre o que mesmo? Eu pesquisei a obra de um intelectual chamado Juan Bautista Alberdi. Era advogado de formação, foi diplomata e foi um dos principais intelectuais após a independência da América Espanhola. Ele, inclusive, escreveu o modelo que serviu para a primeira Constituição da Argentina após a unificação do país. Então, minha pesquisa foi em torno do pensamento político, envolvendo republicanismo, liberalismo político e econômico, ciência política, nessa área que eu busquei me aprofundar. Certo. E o Albert, ele se alinhava mais no campo liberal ou conservador? Nesse ponto, é difícil nós classificarmos por quê. Os autores desse período do século XIX aqui na América Espanhola estavam preocupados em conseguir ferramentas intelectuais, conceituais, para poder formar os seus países. Então, eles beberam em diversas fontes. Então, o Alberdi lia desde autores como Hugo Grotius, que eram voltados para a questão do direito das gentes, como também Rousseau, John Locke, entre outros intelectuais. Então, aqui na América Latina, nós vimos uma experiência de tentar de tentativa de adaptar as ideias elaboradas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos para o contexto da América Espanhola. Entendi. É, é, essa Se especialidade. você, se você quiser, meu amigo, eu cheguei até a preparar alguns slides aqui para compartilhar, para falar sobre o assunto, mas você pode comandar aí do jeito que você achar melhor. Ô, Tito, você nem precisava ter essa preocupação, sabe? Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito. Eu acabei de habilitar aqui, então, para você compartilhar, então, aí o seu slide, né? Você Porque preparou? aí, Sim. dessa forma, se tiver alguma informação importante, a gente pode compartilhar aí para poder ajudar no entendimento da questão. Você está vendo aí a projeção? Sim, estou vendo. Estou vendo. Você pode dar um F5 aí, se você quiser. Aqui. Atualmente você tem lecionado, Tito, ou tem se dedicado apenas ao doutorado? Atualmente só doutorado. Eu trabalhei até março desse ano, quando eu recebi a notícia de que poderia ser contemplado pela Bolsa. Então, eu tive que abrir mão, infelizmente, da escola. Minha vontade era continuar dando aula, é realmente uma paixão, mas o desafio é muito grande por estar iniciando numa área totalmente diferente, apesar de estar estudando história, apesar de estar estudando pensamento político, que é a minha área, mas eu tenho disciplinas obrigatórias que são exclusivas da economia, então o desafio tem sido muito grande e eu sabia que eu precisaria de realmente
tempo disponível para poder me dedicar a isso. Tá certo. Então, Tito, nos minutos que se seguem aí, você tem a palavra então e pode apresentar. Lembrando que os alunos já tiveram uma visão geral, né, do que é o liberalismo Uhum. e assim, a grande razão de eu ter essa ideia de lhe convidar é justamente fazer com que os alunos do ensino médio tenham contato com autores da América Latina, porque apesar de sermos Legal. vizinhos, né, de termos assim uma origem muito semelhante, né, do ponto de vista cultural, do desenvolvimento político, enfim, existe um desconhecimento enorme em relação à história dos países vizinhos, né? Uhum. Então, o nosso objetivo aqui principal é esse, fazer com que eles tenham um contato inicial e depois dessa sua exposição, quem se interessar pode se aprofundar, né? Pode procurar esses autores aí para ter um contato mais profundo. Legal, meu cara. Ótimo. Então, eu quero também cumprimentar os alunos que vão ver esse vídeo. É muito bom poder estar colaborando com a formação de vocês. Sei que vocês têm aí um excelente professor, Rafael. Sempre foi um, um grande pesquisador, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive o prazer de conviver, e sem dúvida um dos melhores alunos daquele nosso período lá na universidade. Sei que vocês estão em ótimas mãos. Então espero poder colaborar, mesmo que minimamente aí, com aquilo que ele já está abordando com vocês em sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre o liberalismo. O Rafael já deve ter mencionado isso para vocês, mas ele é uma das ideologias modernas, uma das grandes ideologias que surgiu a partir do século XVIII, principalmente. E nós temos que ter a noção que as ideias não surgem do nada. O liberalismo não traz necessariamente ideias inéditas que nunca ninguém havia pensado. Muito pelo contrário. O liberalismo que surge no século XIX, no século XVIII, no século XIX, ele é resultado também de uma grande herança que vem lá do mundo antigo, inclusive. Autores clássicos como Platão e Aristóteles eram lidos por essas pessoas. O direito medieval também influenciou bastante. E o liberalismo é uma das correntes mais difíceis de definir, porque esse nome liberal, essa palavrinha liberal, é usada com vários sinônimos. Por exemplo, você já deve ter assistido o jornal ou lido o jornal e ouvido falar, por exemplo, da política americana. E você ouviu falar que lá existem dois principais partidos, o Partido Republicano e o Partido Liberal. Mas será que esse liberal é a mesma coisa que o liberalismo político? E não é. Por exemplo, na Idade Média, você tinha as artes liberais, que os intelectuais estudavam, retórica, gramática, astronomia, música, aritmética. Será que tem a ver com isso também? Não, é diferente. Então é uma palavra muito usada, mas que tem sinônimos diferentes. E a gente vai tentar entender hoje o liberalismo político que surge no século XVIII e no século XIX. E ele é um dos frutos do, do iluminismo do século XVIII. O iluminismo foi um movimento que deu origem a várias ideologias. Por exemplo, o socialismo, que você já deve ter ouvido falar bastante, o conservadorismo, até mesmo o anarquismo e o liberalismo, que é o tema que nós estamos abordando hoje. Aliás, o professor Rafael, você fica à vontade quando quiser interromper, fazer algum comentário, a gente está às ordens. Então, é o seguinte, pessoal, nós então temos que ter noção de que as ideologias modernas são frutos de vários eventos importantes. O liberalismo, principalmente, é resultado da influência da filosofia clássica, Aristóteles, Platão, Cícero, são autores que eram muito lidos por esses pensadores e eles usaram as ideias desses pensadores clássicos para elaborar os seus livros e os seus textos. Nós temos também o direito medieval. Por exemplo, Tomás de Aquino foi um grande teólogo do período medieval, mas também se dedicou à filosofia e até mesmo à questão do direito natural. Acreditavam que o ser humano, como um ser criado por Deus, possui direitos que o próprio Deus deu a ele, como, por exemplo, o direito à vida, por exemplo.
Essa ideia de direito natural, o justnaturalismo, que você já deve ter ouvido falar, foi também muito presente na obra dos autores liberais, tanto do século XVIII, no XIX e no século XX também. Temos o período do Renascimento e a Reforma Protestante. No Renascimento, a política moderna, a política como nós entendemos hoje, foi desenvolvida, principalmente por intelectuais como o Nicolau Maquiavel, ok? Que realmente propôs uma nova forma de pensar a política. Mas não somente ele, Marcílio de Pádua, um grande intelectual desse período, foi um dos primeiros defensores da ideia de que o poder legítimo, vem do povo. Foi Marcílio de Pádua que desenvolveu essa ideia. Nesse período também surgiu o humanismo. Os intelectuais começaram a ler os textos clássicos, começaram a traduzir, e isso influenciou também bastante na Reforma Protestante, de Lutero, Calvino, Zwingli, entre outros. E nessa ideia, né, nesse período também, por exemplo, surgiu a ideia de que o indivíduo deve ser livre para poder interpretar a Bíblia. Essa ideia de liberdade, de autonomia intelectual, se desenvolveu bastante nesse período e está presente, muito presente, na filosofia e no pensamento liberal do século XVIII e do século XIX. A ideia de república ou de republicanismo que os romanos tanto valorizavam foi resgatada nesse período também e desenvolvida por esses intelectuais. E essas ideias também estavam presentes no pensamento liberal do século XVIII e do século XIX. E aí um grande evento também é a Revolução Gloriosa de 1688, do século XVII. A Inglaterra foi palco de eventos muito importantes, principalmente a Revolução Puritana de 1640, que lutou contra os abusos da monarquia inglesa, e, consequentemente, 48 anos depois, na Revolução Gloriosa, quando Guilherme de Orange chega na Inglaterra, ele era genro do rei, chega, assume o governo e assina um documento muito importante que é o Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Esse documento foi muito importante na história do pensamento ocidental porque ele estabeleceu a limitação do poder do rei. O rei não teria mais aquela autoridade absoluta ou absolutista que tinha, mas estaria submetido ao parlamento. E nesse período da Revolução Gloriosa surge talvez aquele que é considerado um dos primeiros pais do liberalismo como nós entendemos hoje, que é o John Locke, um médico de formação, filósofo, historiador das ideias, e ele nasce e vive mais ou menos nesse período e escreve os seus principais textos nesse finalzinho aí do século XVII e início do século XVIII. E logo depois nós temos o Iluminismo e as revoluções na América, né, nos Estados Unidos, o que será os Estados Unidos futuramente, e na França. Então, você percebe que é muita coisa. Essas ideias vão estar presentes nas ideias daqueles que vão formar o que nós entendemos como a doutrina liberal, ou o pensamento liberal, o liberalismo. Okay? E aí, falei para vocês do Locke. Está aí uma imagem dele, uma pintura da época. John Locke era médico e filósofo de formação protestante, principalmente calvinista. Okay? E nessa época, do século XVII, do século XVIII, ele escreveu duas obras muito importantes que o professor Rafael já deve ter falado com vocês. Se não falou, vai falar com certeza. São os dois tratados sobre o governo e a Carta sobre a Tolerância. Okay? Nessas obras, John Locke destacou uma ideia muito importante para o liberalismo, que é a ideia dos direitos naturais, que não é inédito, okay? Como falei para vocês. Já estava presente, por exemplo, na filosofia medieval. Ele vai tomar essas ideias e vai também aprofundá-las no seu pensamento. Que ideias são essas? O ser humano, para John Locke, foi criado por Deus.
Sendo uma criatura de Deus, ele possui já direitos que são intrínsecos, que já estão presentes na sua Constituição. E ele destaca alguns desses direitos naturais: a vida, a liberdade, a igualdade e a propriedade privada. Liberdade, por exemplo, de você buscar a sua felicidade. Lembrando que para cada indivíduo, a felicidade pode ser diferente, mas você deve ter o direito de poder buscar a felicidade, lutar por ela, ter os meios para poder alcançá-la. Igualdade aqui não quer dizer que todos nós temos as mesmas características e somos literalmente iguais. Não, é igualdade diante das autoridades, é igualdade diante da lei. As pessoas não devem ter privilégios, uma lei para beneficiar uma pessoa em detrimento da outra. Não, todos devem estar submetidos à mesma lei. Esse é o conceito de igualdade. E a propriedade privada como um elemento importantíssimo para a garantia da liberdade e da autonomia dos indivíduos. Ok? Aliás, essa palavrinha indivíduo vai estar muito presente, porque para os liberais, o indivíduo está acima do meio no qual ele está inserido. Ele é mais importante, ele tem mais destaque do que qualquer política coletivista. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. O Estado, né, Tito, na ótica do John Locke, ele existiria justamente para garantir o direito à propriedade, né, garantir os demais direitos. Né? Então, Exatamente. o Estado passa a estar a serviço do indivíduo e não o contrário, como era no antigo regime. Exatamente. Ele está ali para ser um mantenedor da paz, da ordem, da segurança, exatamente para que os indivíduos não sejam prejudicados. E principalmente resguardar a segurança em relação a um ataque externo de um outro país, de uma outra nação, por exemplo. Então, pessoal, nós temos aí o iluminismo do século XVIII, já após o John Locke, que vai influenciar bastante. Durante muito tempo, as pessoas ensinaram nas escolas e até mesmo nas universidades que o iluminismo seria um movimento único, o iluminismo. Mas, na verdade, nós poderíamos falar de os iluminismos, porque, dependendo do local, os pensadores iluministas tinham características diferentes. Ok? Por exemplo, no pensamento francês, os filósofos da época, os pensadores, davam muito destaque para a razão. Okay? Você ser racional, você até mesmo abandonar, de certa forma, a religião. Já nos Estados Unidos, você tem uma ideologia ou uma política voltada para a liberdade. Okay? A nação americana nasce exatamente do momento em que os americanos se posicionam contra leis autoritárias vindas da Inglaterra. E na Inglaterra nós temos aí uma ênfase nas virtudes morais. Essa imagem que você está vendo aí agora era muito comum nessa época, que eram os clubes de leitura. Okay? Durante muito tempo, a leitura não era uma atividade meramente solitária. Era muito comum na Europa, nos países mais letrados, como Alemanha, França e Inglaterra, as pessoas se encontrarem para poder ler textos juntos, ler livros juntos. Okay? E esses clubes de leitura foram importantíssimos para o advento de várias ações políticas, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Okay? E aí, nesse contexto, pessoal, nós temos essa ênfase na questão da liberdade, na questão da razão. Nós temos aí essa imagem de um pintor, Simon-Louis Brizot. Essa personagem central seria a razão, a liberdade, na verdade, a liberdade segurando a arma da razão, expulsando a ignorância e a superstição. Isso era muito comum, esse tipo de imagem na época. E você percebe que o tipo de desenho, de arte, era muito influenciado pelas formas greco-romanas, né, na época. Isso era muito influente naquele período. Pois bem, no século XVIII, para a gente já ir caminhando para o século XIX, a parte principal, nós temos aquele que é considerado o pai do liberalismo moderno, ou do liberalismo clássico, que é Adam Smith. Okay? Muito conhecido por causa
da ideia da mão invisível, né? Adam Smith é considerado pelos economistas como o pai da ciência econômica moderna. Só que muita gente não sabe que Adam Smith não era um economista de formação. Okay? Até porque naquela época, geralmente quem trabalhava com a economia eram os próprios filósofos, advogados. As pessoas tinham uma formação muito ampla, não era tão limitada como é hoje, né? Não era tão especializada como era hoje. Quando a pessoa fazia um curso de direito, ele era advogado, com certeza, mas também tinha uma grande carga de formação como filósofo, como historiador, muitas vezes, como um estudioso da filosofia. Então, Adam Smith, por exemplo, não era um economista de formação, ele não fez um curso de economia, ele era um filósofo, e filósofo moral. Okay? Ele era escocês e, formado em filosofia, dava aula de filosofia moral na Universidade de Glasgow. E ele escreveu 2 livros muito importantes, um deles você já deve ter ouvido falar. O primeiro foi A Teoria dos Sentimentos Morais, é um tratado sobre direito natural, sobre filosofia, com muita ênfase teológica, inclusive, ele conhecia bastante teologia. Mas o livro mais famoso dele vai ser lançado exatamente no ano da Revolução Americana, o livro chamado A Riqueza das Nações. E nesses 2 livros, muito importantes, nós temos algumas ideias que são centrais para o liberalismo. Para Adam Smith, uma sociedade só pode se desenvolver se ela tiver um sistema comercial livre, onde as pessoas têm a liberdade de poder fazer comércio entre si, através da sua livre iniciativa. Quanto menos intervenção do Estado, melhor. O Estado deve garantir a ordem, a capacidade de produzir riqueza, a capacidade de poder comercializar, vender, comprar, trocar, deve ser da iniciativa individual, iniciativa privada. O Estado não deve intervir, ou se intervir, deve intervir o mínimo possível. Defendia também uma Constituição que garantisse as liberdades civis e as liberdades políticas do indivíduo. Ok? E aí vem a ideia de individualismo. Cada um tem que ter as suas liberdades garantidas para buscar a felicidade, buscar se desenvolver, buscar se aprimorar. E um detalhe que talvez você não tenha ouvido falar ainda, que é a atenção que ele dava para as questões sociais. Muitas vezes a gente pensa que quem pensava no trabalhador ou nos grupos sociais mais pobres eram os socialistas. Foi o Karl Marx, lá no século XIX. Isso não é verdade. Se você pegar a obra A Riqueza das Nações, nela há capítulos onde Adam Smith demonstra a sua preocupação, por exemplo, com as condições de trabalho dos operários, com a situação das crianças e jovens nas fábricas, com a necessidade da redução da carga horária, com a necessidade dos filhos dos operários terem uma educação qualificada, com a importância dos empresários se preocuparem em dar melhores salários para os seus funcionários. Essas preocupações que muitas vezes a gente pensa que foram destacadas lá no século XIX pelos socialistas, já estavam presentes na obra de Adam Smith. Ele tinha essa preocupação. Lembrando, Adam Smith era escocês e o iluminismo britânico era muito influenciado pela religião cristã e pela questão das virtudes morais. Okay? E não é por acaso que ele é considerado o fundador do liberalismo clássico, okay? Ou do pensamento liberal clássico. Beleza? Muito importante, Tito, você ter Sim. destacado essas questões aí do Adam Smith, porque o Karl Marx, o Engels, os primeiros marxistas, comunistas, eles não estavam propriamente preocupados em melhorar as condições dos trabalhadores, né? Eles entendiam que a história seguia um ritmo inexorável, né? E as sociedades caminhariam para o capitalismo, no capitalismo com a exploração extrema, que para eles seria inerente do capitalismo, e essa exploração extrema levaria os trabalhadores à revolução. Então, não caberia
aos líderes dos trabalhadores, enfim, ficar buscando reformas. Eles eram muito críticos, né, daqueles que eram assim reformistas, né? Para eles era para deixar o fluxo, né, que as coisas iriam levar para a revolução, que era o grande objetivo deles, a revolução. Então eu vou tratar melhor do socialismo depois, mas só fechando então esse parênteses, né? Porque Claro. hoje muitas vezes se projeta esse pensamento anacrônico, né, de que as pessoas de esquerda sempre estiveram extremamente empenhadas em direitos pelos trabalhadores, melhorar as condições dos trabalhadores, sempre foi assim, e na verdade não. Mas beleza, pode seguir. Perfeito. O segundo que eu destaco aqui nesse período do século XVIII ainda, para a gente terminar o período do século XVIII para ir para o XIX, é o Charles Secondar, também conhecido como Montesquieu. Por que esse pensador, esse nobre foi tão importante? Você já deve ter ouvido falar sobre a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, elaborada lá no finalzinho do século da década de 80, em 1988. E essa Constituição traz uma característica que foi pensada por esse intelectual. Que característica é essa? É exatamente a ideia da divisão dos poderes. O nosso país é uma república cujo poder é regido dividido em três partes. O legislativo, que é o poder que elabora as leis, o poder executivo, que coloca essas leis em prática, e o poder judiciário, que é o fiscalizador se as leis estão sendo cumpridas ou não. Essa ideia foi desenvolvida por Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. E a obra de Montesquieu, junto com a de Locke, foram as duas maiores influências na Constituição americana, na Constituição dos Estados Unidos. Então, essa ideia é importantíssima para o pensamento liberal. O poder não deve estar concentrado em uma única instituição ou numa única autoridade. Deve haver na sociedade um sistema, como nós conhecemos, de pesos e contrapesos. Você tem um poder e você tem outro que fiscaliza esse poder, e assim você tenta criar uma situação de harmonia, onde nenhum dos poderes é maior do que o outro. Ok? E aí nós chegamos no século XIX, que é um século importantíssimo para você entender a sociedade de hoje. E com certeza o professor Rafael vai explicar isso para vocês muito bem. Olha só, o liberalismo, como doutrina política, surge na Grã-Bretanha, tá? Surge na Inglaterra, exatamente com Locke, que era inglês, e com o Adam Smith, que era escocês, lá no século XVIII. Entre outros, você tem, por exemplo, um irlandês muito importante chamado Edmund Burke, que é conhecido como o pai do conservadorismo, mas há elementos muito claros de liberalismo econômico clássico na obra de Edmund Burke. Ele, por exemplo, defendeu a Revolução Americana. E Burke não era do partido Tory, que é o partido conservador inglês. Ele era do partido Whig, que era o partido mais liberal, que queria reformas liberais na Inglaterra. Agora, a primeira vez que a palavrinha liberal é usada no sentido político é na Espanha. Olha que interessante. Na Espanha, entre 1810 e 1820. E o que estava acontecendo nesse período, pessoal? Você já deve ter ouvido falar de um grande personagem da história chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte estava no poder, estava expandindo os seus domínios pela Europa, e entre os territórios que ele conquistou estava a Espanha. E ele manda prender o rei espanhol Fernando VII. E quem era a Espanha nessa época? A Espanha era uma grande potência, inclusive tendo colônias aonde? Aqui na América, principalmente na América do Sul. Aliás, a Espanha tinha um enorme império, vindo lá do México até a Argentina, de inúmeras colônias divididas em vice-reinos ou vice-reinados. O que acontece? Quando Napoleão manda prender Fernando VII, algumas autoridades do reino espanhol vão se reunir em Cádiz. Eram as chamadas cortes, ok? Está aí em itálico para você.
O que eram as cortes? Eram os principais políticos e representantes da nobreza daquela época que se encontravam para deliberar para discutir sobre algum assunto importante. Então, eles entenderam o seguinte, olha, nosso rei está preso e nós não vamos nos submeter a esse novo rei, irmão de Bonaparte, que ele colocou aqui no lugar de Fernando VII. Nós não vamos nos submeter a esse novo governo. Nós vamos criar a nossa própria Constituição. E esses homens eram chamados de liberales, liberales, os liberais, ok? Exatamente porque eles propunham uma Constituição que limitava o poder do rei, ok? Garantindo também as liberdades individuais, como, por exemplo, a liberdade de imprensa, ok? Outro detalhe importante, quando Fernando VII, rei da Espanha, é preso, começa a acontecer um movimento enorme aqui na América Espanhola. Quando a notícia de que Fernando VII estava preso chegou aqui nas colônias, os líderes políticos, principalmente os criollos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, vão se organizar e vão declarar os cabildos abertos. Ô Tito, que termo é esse? Que doideira é essa? Calma, vou te explicar. O que era um cabildo? Cabildo era uma prefeitura, ok? A Espanha dividiu a América em vários vice-reinos e em cada vice-reino havia uma capital. Por exemplo, Santiago no Chile, Buenos Aires. Okay? E em cada uma delas havia um cabildo, que era um tipo de prefeitura. Quando a notícia de que Fernando VII havia sido preso chegou na América, esses políticos criollos falaram o seguinte, ok, a partir de agora, o trono está vazio. Nós não vamos obedecer esse novo rei que o Napoleão colocou. Nós vamos fazer o nosso próprio governo. E aí começa o processo de independência na América Espanhola. E aí vão surgir vários intelectuais que vão ler a obra do Locke, a obra do Montesquieu, a obra do Burke, e vão tentar adaptar essas ideias para a América Espanhola. Ideias de liberdade individual, ideias de constituição que garante as liberdades civis e políticas dos indivíduos, divisão dos poderes. Todas essas ideias liberais estarão presentes nas obras desses intelectuais na América Espanhola. O que acontece? Que ideias são essas? Já falei sobre algumas delas, vamos reforçar aqui. Individualismo. A ideia de que o indivíduo tem direitos, tem deveres, é claro, mas tem direitos que são intrínsecos a eles, são naturais a eles. E o Estado deve preservar e ajudar a conservar esses direitos. Direito à vida, propriedade privada, direito de expressão, por exemplo. A ideia de igualdade, todos têm os mesmos direitos. A lei não deve fazer distinção para beneficiar um em detrimento ao outro. A ideia de universalidade, todos os homens, independente de grupo social, devem ser contemplados por esses direitos. A ideia de progresso está muito presente no liberalismo. Eles acreditam, eles têm uma visão de que o ser humano busca a felicidade, ele busca sempre melhorar sua condição de vida. Então, através do aprimoramento, da melhoria das instituições sociais, do aperfeiçoamento dos acordos políticos, a sociedade pode progredir. Essa é uma ideia intrínseca ao liberalismo. Liberdade e autonomia, ou seja, o indivíduo não deve ser obrigado a fazer algo que ele não quer, nem deve ser impedido de fazer algo que ele quer fazer, desde que isso não fira a liberdade do próximo, desde que isso não fira a Constituição. Essa ideia que nós temos de respeito às leis era muito destacado por eles. O indivíduo é livre. Montesquieu dizia, liberdade é o direito de fazer o que as leis permitem. Então, as leis devem ser justas, devem ser equilibradas, de modo que o indivíduo possa agir de maneira autônoma e livre para buscar o seu próprio aperfeiçoamento, o seu
a sua felicidade, no caso, que é, inclusive, um dos pilares da Constituição americana, a liberdade para buscar a sua própria felicidade. Mais uma vez, a defesa da propriedade privada e o livre mercado, ou seja, o Estado deve intervir o mínimo possível nas relações comerciais. E o Estado? Deve existir Estado para um liberal? Muitas vezes as pessoas confundem esse tópico, acham que os liberais não querem Estado nenhum. Pelo contrário, o Ludwig von Mises, que foi um dos maiores liberais do século XX, ele dizia: o Estado é uma necessidade absoluta, importante. O Estado deve ser forte, porém limitado. Como assim? O Estado deve cuidar da proteção da liberdade, da propriedade e manter a paz. Nisso aí, ele deve ser forte, atuante. Mas nas outras áreas da sociedade, ele deve ser um regulador bem moderado. Deve agir o mínimo possível. Essa é a ideia de Estado para eles. Coloquei uma lista aí de pensadores para vocês. Depois o Rafael pode falar sobre eles melhor, para a gente ganhar tempo, que já está acabando aí, né, Rafael? Falta quantos minutos aí? 5? Acho que o seu microfone está fechado. Eu acabei fechando e esqueci de ligar. Temos o quê? 5 minutinhos aí? Seria em torno disso aí. Mas se você tiver disponibilidade, Tito, e quiser concluir com calma, eu posso também depois dividir o vídeo, entendeu? Eu posso dividir e ter uma primeira parte, uma segunda parte sem nenhum problema. Perfeito. Não, nós estamos terminando, então dá tempo de a gente terminar tranquilo. Eu trouxe para vocês aí uma lista de autores, que futuramente o Rafael vai exibir para vocês, queridos. Aí vocês podem pesquisar na internet, tem vídeos no YouTube sobre eles, tem páginas no Instagram sobre eles. Você tem aí o François Guizot, que foi um grande intelectual francês no período da Restauração. Ele foi o líder de um grupo chamado de garantistas, ou doutrinadores, que eram homens que queriam aproveitar aquilo que havia de bom no iluminismo, mas fugir dos exageros da Revolução Francesa. Tá? Que muitas vezes a gente pensa, o Rafael vai explicar isso para vocês provavelmente, que a Revolução Francesa foi um evento que expandiu a liberdade para a sociedade. Não, a Revolução Francesa foi extremamente autoritária e violenta e totalitária. Então, o Guizot queria aproveitar aquilo que havia de bom no século XVIII, mas fugir dos exageros da Revolução Francesa. O Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo, mas tem ideias liberais muito importantes. Benjamin Constant desenvolveu a ideia de liberdade, assim também como John Stuart Mill desenvolveu também essa ideia da liberdade. O Mill, ele é meio rechaçado assim, por alguns liberais, porque ele tinha algumas ideias que destoavam, mas é um intelectual importante. No século XIX para o XX, nós temos aí o Ludwig von Mises, um dos pais da escola austríaca, Friedrich Hayek, que foi um dos principais intelectuais pelo liberalismo econômico e político no século XX, combatendo aí, por exemplo, tanto o socialismo como o fascismo, com o seu livro O Caminho da Servidão, e o Milton Friedman. Milton Friedman e Hayek foram, inclusive, premiados com o Nobel de Economia no século XX. Okay? E para a gente falar um pouquinho mais aí da América Latina, retornando aí para vocês, o que aconteceu então? Napoleão invadiu a Espanha, Fernando VII foi preso. A notícia chegou aqui na América. Então, os criollos começaram então a fazer uma revolução de verdade. Eles falaram, já que o trono está sem o rei, já que o reino, eles usavam esse termo, já que o reino está acéfalo, nós entendemos que agora cabe a nós, aos membros do Cabildo, liderar a política na nossa região. E assim começa o processo de revolução na América Espanhola. O problema é que você sabe que em 1815, Napoleão foi derrotado em Waterloo, definitivamente. O Fernando VII vai ser reposto, recolocado no trono, e ele não vai aceitar a Constituição liberal que as cortes haviam estabelecido. E ele vai tentar novamente ser um rei com muitos poderes em suas mãos. Os líderes na América Espanhola não vão aceitar.
E aí vai começar mais um processo de batalhas aqui no território da América Latina pela independência. E aí surgem os famosos Libertadores da América. É por isso que tem o nome Libertadores da América, é o campeonato de futebol, em homenagem a esses líderes. Simão Bolívar, okay? San Martín, entre outros que lutaram pela... Bernardo O'Higgins, entre outros que lutaram pela independência da América Latina. Depois que eles conseguiram expulsar as tropas espanholas da América, veio uma nova fase. E agora? Que tipo de país nós queremos? Que tipo de constituição nós vamos escrever para o nosso país? O Bolívar queria criar uma grande nação, pegando desde lá da América Central até a América do Sul, formar um grande país igual aos Estados Unidos. Chegou a convocar um congresso para fazer isso. Fracassou terrivelmente. Nos seus últimos textos, Bolívar escreveu uma frase muito triste. Ele disse: fazer a revolução na América é como tentar plantar no mar. É possível plantar no mar? Não, é impossível. É isso que ele queria dizer. E morreu muito triste por não conseguir colocar em prática esse projeto. Mas logo depois vieram grandes intelectuais que tentaram propor um modelo para esses novos países. Entre eles, eu destaquei aqui 3 na América Espanhola e 1 no Brasil. Tito, Você tem aqui, ó... Sim. Antes, porém, o Simão Bolívar tinha algumas ideias que eram bem pouco liberais, né? Por exemplo, a proposta de uma presidência vitalícia. Ele tinha algumas ideias bem estranhas, até ao princípio republicano, né? Muito mais do que ao liberalismo, né? Perfeito, muito bem lembrado, Rafael. O que acontece? Alguns desses intelectuais na América vão ser liberais, mas ao mesmo tempo bem conservadores e bem temerosos. Pelo seguinte, só para citar um exemplo, esse rapaz novo aí na primeira imagem, esse aqui é o Alberdi, tá? O Juan Bautista Alberdi, ao lado o Sarmiento, aqui embaixo o Andrés Bello e o mais conhecido talvez o José Bonifácio. O que acontece? O Simão Bolívar pensava o seguinte: os povos americanos estão há séculos, desde o final do século XV até agora, governados por uma monarquia absoluta. Então, eles estão acostumados a um governo forte, a um governo monárquico. Então, ele pensava o seguinte: não adianta nós tentarmos estabelecer aqui uma república semelhante à República Francesa ou semelhante à monarquia inglesa, porque isso não vai dar certo. O nosso povo não está acostumado à liberdade. Então, é necessário que, no primeiro momento, o governante tenha plenos poderes para poder, vamos dizer assim, colocar a casa em ordem e depois, aos poucos, ir liberando e flexibilizando o regime. Eles pensavam assim. Por exemplo, o Juan Bautista Alberdi foi um intelectual argentino. Ele era advogado de formação, trabalhou como diplomata tanto na Europa como no Brasil, chegou a vir ao Brasil, e ele dizia que a América precisava de reis com nomes de presidentes. Reis com nomes de presidentes. Como assim? A Argentina deveria ter uma república, deveria ter um presidente, mas esse presidente deveria ter poderes semelhantes a de um rei. Por quê? Porque a situação exigia isso. A situação de caos, de convulsões sociais, exigia isso. Vale lembrar que logo depois da independência, na década de 20 do século XIX, a Argentina não ficou unificada. A Argentina ficou dividida em 2 partes, para simplificar: Buenos Aires e o resto das províncias. Buenos Aires se sentia como um país à parte e foi até governada durante um bom tempo pelo Juan Manuel de Rosas, um grande líder caudilho da região. A Argentina vai se unificar anos depois. E aí, quando a Argentina se unifica,
o livro usado para poder criar a primeira Constituição foi o livro que o Juan Bautista Alberdi escreveu, Bases e Pontos para a Organização Política da Argentina. Ali você tem ideias claras de liberalismo em relação à liberdade econômica, liberdade comercial, direitos para os indivíduos, mas havia uma grande ênfase no poder executivo. O presidente deveria ter realmente um poder acima dos demais para poder fazer as reformas necessárias e gerar a estabilidade política para o país. Eles pensavam dessa forma, ok? E Juan Bautista Alberdi acreditava que que algumas coisas poderiam ser importantes para desenvolver a América. Primeiro, liberdade econômica. É importantíssimo fazer comércio, principalmente com os Estados Unidos e com a Europa do Norte, né, a Alemanha, a Inglaterra e por aí vai. A necessidade de um amplo processo educacional, ok? Amplo processo educacional, principalmente voltado para a indústria, ok? Eles não pensavam muito numa educação humanística, mas realmente uma educação tecnicista mesmo, né, para poder desenvolver a indústria na América Latina. A influência da religião cristã, ok? Para poder educar a alma do povo, ele pensava dessa forma, ele escreveu livros sobre isso. E também um amplo processo de imigração, principalmente de imigrantes de origem americana, né, estadunidense, lá dos Estados Unidos, e do norte da Europa, porque ele acreditava que a verdadeira educação se dava pela prática, se dava pelo convívio. Quando um argentino convivesse com um americano ou com um inglês, ele ia realmente ser educado para fazer o progresso no seu país. Ele pensava dessa forma. O personagem ao lado aí é o Domingos Sarmiento. Sarmiento foi um baita intelectual e um intelectual autodidata. Tanto ele quanto o Juan Bautista Alberdi fizeram parte de um grupo de intelectuais que ficou conhecido como a Geração de 37. Foi uma geração de intelectuais brilhantes que a Argentina produziu no século XIX, que vão influenciar a cultura de modo geral e a política da Argentina. Eu falei que o Alberdi foi diplomata, o Sarmiento foi presidente da Argentina. Ok? Foi um baita intelectual também. E ele dizia com todas as letras. Se você perguntasse para o Sarmiento, o que nós precisamos fazer para sermos uma grande nação, um grande país? Ele ia responder com todas as letras. Vamos imitar os Estados Unidos da América. Então, para eles, o grande referencial era os Estados Unidos. Um país que era uma colônia, que se libertou, conseguiu criar uma constituição equilibrada e se tornou uma grande potência. E, aliás, a Argentina conseguiu. Tá? Se você pega os números econômicos de 1820 até 2002, 2005, mais ou menos, durante boa parte, até um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a Argentina tinha um PIB maior do que países hoje que são potências como o Japão. Okay? Eles chegaram num padrão de desenvolvimento muito grande, mas depois uma série de políticas acabou gerando crises e o enfraquecimento da economia argentina. E os argentinos realmente tinham esse orgulho de serem quase que um país europeu na América. Né? Se orgulhavam disso. Abaixo você tem aí um intelectual venezuelano, o Andrés Bello. Só que ele viveu grande parte da vida intelectual dele no Chile. Okay? O Chile foi um dos principais países desse contexto. Foi o país que conseguiu maior estabilidade política após a independência. É tanto que tanto o Alberdi quanto o Sarmiento chegaram a ser exilados no Chile. Por causa de perseguições políticas na Argentina, eles fugiram para lá, porque era o país que havia mais liberdade, era o país onde eles podiam escrever, liberdade de expressão era garantida, a economia indo muito bem, e o país progredia a passos largos. Foi uma grande referência para várias nações o Chile daquela época. E o Andrés Bello foi um grande intelectual daquele período. E no Brasil, José Bonifácio, um homem extremamente erudito, que conheceu os Estados Unidos, conheceu a Europa
E o objetivo dele era realmente tentar trazer essa influência republicana, liberal, para o Brasil. A gente sabe que, infelizmente, ele não obteve tanto êxito assim. Então, logo após a independência da América Espanhola, a grande influência aqui vai ser do liberalismo, realmente. É claro, um liberalismo adaptado às realidades do povo latino-americano. Esses intelectuais tinham um grande receio em relação a você dar grandes liberdades para as massas, exatamente por saber que elas não estavam acostumadas a um governo representativo. Então eles pensavam, num primeiro momento, vamos dar mais poderes para os presidentes, para o executivo, para que eles possam criar políticas que desenvolvam a democracia e um sistema representativo em nossos países. Agora, num primeiro momento, vamos ter cautela, vamos educar o povo para futuramente podermos criar um sistema mais representativo de poder. E esses intelectuais pensavam assim, e foram influenciados por vários intelectuais. Como, por exemplo, eu não botei aqui para vocês, eu peço desculpas, um grande intelectual que faltou nessa lista, eu posso colocar depois, que foi o Alexis de Tocqueville. E Tocqueville era um advogado de formação, visitou os Estados Unidos, ficou admirado com a estrutura do país, era um defensor da liberdade econômica, das liberdades políticas, era um crítico feroz do que aconteceu na Revolução Francesa, mas ele tinha uma preocupação, o perigo de uma ditadura da maioria. Então ele chamava atenção para isso, e ele influenciou a forma desses intelectuais de pensar também essa questão da democracia. Então, pessoal, de modo geral, essas são as principais características do liberalismo, alguns nomes importantes dessa gênese do pensamento liberal na América Latina, e eu tenho certeza que o professor Rafael, nas próximas aulas, vai desenvolver esses temas e abordá-los melhor para vocês. Minha intenção aqui era realmente dar os pontos principais que norteiam essa doutrina política e destacar para vocês um pouquinho de como ela influenciou a América Latina e a formação dos primeiros países aqui na América Latina. Eu agradeço a sua atenção. Toma a liberdade aí, Rafael, para quem se interessar, quiser seguir a gente aí no Facebook, no Instagram. Eu tenho um blog também onde eu publico alguns textos, e lá eu tenho colocado alguns textos de pensadores contemporâneos, pensadores do liberalismo, do conservadorismo, e creio que seus alunos aí poderão gostar e aprender um pouquinho mais. Meu amigo, muito obrigado, estou às ordens aí. Por nada, Tito. Eu que agradeço. Uma excelente aula. Certamente irá ajudar bastante os alunos, né? Eles vão ter oportunidade de revisar alguns autores que eles já haviam estudado, né? Como Montesquieu, John Locke, tantos outros, como ter esse primeiro contato com Sarmiento, com Alberti, né? Com vários outros aí que você mencionou. Esses autores, por exemplo, da América, alguns deles estão traduzidos para o português, você acha que encontra na internet, não é difícil de encontrar, não. Pois é, e o interessante é ver a riqueza do pensamento de cada um desses autores, né? Muitas vezes, hoje, existe uma tendência a ridicularizar, a simplificar o pensamento liberal, o pensamento conservador. E quando nós vamos às fontes, nós percebemos que não tem nada a ver com isso, né? Então, por exemplo, o José Bonifácio, que eu tive a oportunidade de apresentar aos alunos quando nós tratamos da formação do Estado brasileiro, na independência do Brasil, enfim. O José Bonifácio, por exemplo, era um ardoroso defensor da natureza. Ele considerava a devastação das nossas florestas um prejuízo enorme à nação brasileira. Ele era contra o trabalho escravo, né? Ele considerava que isso aviltava o trabalho braçal, sendo que na construção de uma nação, nenhum tipo de trabalho honesto deveria ser visto como menor, como vil, né? Então, realmente, são autores fantásticos. E outro ponto muito interessante da sua exposição é percebermos como esses autores da América Espanhola influenciam ainda hoje
países como a Argentina, como o Chile, né? A Argentina, que tem uma presidência da República que é diferente, por exemplo, da presidência aqui do Brasil, né? Eu não sou um profundo conhecedor, mas o pouco contato que a gente tem, a gente percebe que é uma presidência mais forte, ainda hoje, né? É um poder executivo mais forte do que aquele que nós vemos aqui no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, né? Enfim, a importância que esses países deram à educação, os índices educacionais da Argentina, do Chile, são altíssimos, né? São populações extremamente cultas, apesar dos problemas políticos, problemas econômicos muito sérios, né? Caso principalmente da Argentina, Venezuela também, enfim, aqui na América do Sul. Mas, apesar disso tudo, são populações que, de modo geral, têm um desempenho, por exemplo, muito melhor nos exames, aí, nos testes educacionais internacionais, como o PISA. Nossa, deixam o Brasil lá para trás, né? E isso tem relação, sim, com essas ideias que foram defendidas por esses autores e que acabaram sendo absorvidas pelos líderes políticos desses países, né? São as ideias que impulsionam a humanidade, né? Então, muito importante conhecermos esses autores, valorizarmos, né, o que cada um tem de melhor e, enfim, seguirmos aí estudando, porque certamente o nosso país, nós como indivíduos, temos muito a crescer com o pensamento de cada um deles aí, né? Num período em que nós percebemos aí uma polarização tão grande no país, perseguição às liberdades individuais, um poder judiciário, especificamente o Supremo Tribunal Federal, né, abafando liberdade de expressão. Então, nunca foi tão urgente, tão importante conhecer essas ideias, né? Que seja assim, aos poucos, devagar, mas é importante conhecermos essas ideias para defendermos, né, as nossas liberdades. Entendermos, acima de tudo, que esses direitos são direitos naturais, né? Nós não dependemos de um Supremo para nos dizer que nós temos o direito a nos expressarmos, por exemplo, ou um político, um governo qualquer, né? É um direito nosso, ponto final. E aqueles que vierem a abusar desses direitos, que respondam na justiça, né? Então, eu acho que, acima de tudo, fica aí essa lição, para que os alunos entendam que não se trata pura e simplesmente de estudarmos lá alguns autores que viveram no século XIX, e que ficaram lá para trás. Não, essas ideias são extremamente importantes hoje. Então é isso, meu amigo. Sim, uma pergunta que eu ia te fazer. Existe algum livro, por acaso você conhece algum livro que sintetiza a ideia desses autores liberais latino-americanos? Meu caro, olha, em português, eu acredito que não. Pode ser em espanhol também, espanhol é bem acessível, né? Você tem, dois livros, um dos Carterran, que é que é a história das ideias políticas na, na Argentina, e, você, e também do José Luis Romero. São dois historiadores argentinos que trabalham com a questão do liberalismo na Argentina. Mas a nível de Um grande, América Latina, assim, um livro mais geral sobre as ideias liberais na América Latina não existiria? Você não conhece? tem, com certeza. Há, há inclusive uma obra. Eu vou pegar aqui, está do meu lado aqui, me dá só um segundo. Pode ficar à vontade. Voltei. Esse livro aqui, ó.
Liberalismo e Poder, América Latina no século XIX. Isso. Puxa, parece interessante, mas é um catatal, né? Eu estava aqui pensando assim numa... Mais ou menos, é. Até que não é tão extenso assim, não. Dá pra... É um livro do Fundo de Cultura. Né? E aí, o interessante é que esse autor, na verdade, são autores, né, que organizaram, né, que é o Ivan Jakizek e o Eduardo Posada Carbó. Eles organizaram, mas são vários intelectuais escrevendo sobre o assunto. Eles falam tanto sobre o liberalismo na Inglaterra e na França, e depois eles vão trazendo para a América Espanhola, abordando na Venezuela, no México, na Colômbia, no Chile, no Peru, na Argentina e no Brasil. Então, eles fazem realmente um apanhado bem interessante. Há um outro livro também, que é do José Aguilar, chamado El Republicanismo en Hispanoamérica, onde ele também vai falar sobre as ideias políticas no contexto europeu e como elas foram trazidas e adaptadas no contexto hispano-americano. E um clássico também de um historiador argentino, que é o Natálio Botana, que é chamado assim, La Tradição Republicana. E aí ele vai falar sobre os pensadores liberais na Europa e depois ele traz, só que para o contexto argentino, principalmente. Tá? Mas no Brasil, se você me permitir, no Brasil você tem as obras da professora Lígia Prado, lá da USP. Né? Ela tem textos e livros sobre o pensamento na América Espanhola de maneira bem didática, inclusive em português. Você me perguntou, eu não lembrei na hora, mas agora estou lembrado. Existem vários intelectuais, professores universitários brasileiros que estão estudando esse assunto. E aí você pode encontrar as ideias desses pensadores nos livros deles. Deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu... Basicamente esse. Se eu lembrar, depois eu te falo. Tudo bem, Tito. Era assim, só mesmo para alguém que queira aí, né, conhecer um pouco mais a fundo, ter pelo menos uma indicação, e você já deu aí umas 3 ou 4, já está de bom tamanho. Muito bem, vamos ficando por aqui. Eu depois irei postar esse vídeo no YouTube, Tito, como não listado, e aí eu lhe mando o link, se você também quiser aproveitar nas suas aulas, deixar à disposição dos alunos futuramente, fique completamente à vontade, tá certo? E eu gostaria de agradecer suas palavras lá iniciais, né, dizer que a recíproca é totalmente verdadeira, né? Você é um colega que me orgulha muito, né, um colega de faculdade, mas um amigo pessoal, né? E que desejo aí tudo de melhor na sua carreira acadêmica, né? Que Deus te abençoe aí muito. E desde já fica aí o convite para um outro encontro desse aí no futuro, viu? Certamente será uma oportunidade e tanto. Então é isso. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Foi uma honra e sim, estou à disposição para o próximo encontro. Falar sobre outras ideologias aí políticas. É sempre um prazer. Tá certo, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus, Um hein? abração. Um Você abraço. também. Com Deus, Rafael. Tchau. Tchau.